Olá a todos, meu nome é Ricardo Valadão, é um grande prazer, uma satisfação imensa estar por aqui para falar a respeito do curso de liderança pública que a TV Pública vai disponibilizar, mas por tempo limitado. O novo cenário da liderança pública está se desenhando, você não pode ficar de fora. Mais de 97% dos órgãos necessitam de líderes preparados para agir nas soluções dos novos desafios que vêm pela frente. Você precisa estar preparado. Essa necessidade se dá devido à falta de investimento em carreira, falta de planejamento dos órgãos e até mesmo da autoaprendizagem que a gente precisa desenvolver. E foi pensando justamente em acabar com esse problema e em ajudar você que eu, em parceria com a TV Pública, criamos o treinamento de alta performance em órgãos públicos. Esse treinamento envolve os 3 níveis de liderança: estratégico, tático e operacional. E com um passo a passo, você terá a chance de receber de forma dinâmica, na modalidade EAD, através de lives e aulas preparadas para levar você ao próximo nível de excelência e alto desempenho. Não perca mais tempo. Acabamos de fazer o lançamento deste curso e as vagas já estão acabando. Você realmente quer se tornar um líder de alta performance e fazer a diferença onde está atuando? Esse é o momento. Clica no link e comece hoje mesmo a sua jornada de líder de alto desempenho. Te espero lá. Pessoal, boa noite. Deixa eu me apresentar. Eu sou Érica, sou assistente social e socióloga. Me formei pela PUC de São Paulo em 2005. Tenho mestrado em políticas públicas e atuei numa série de frentes no Brasil e no exterior. No exterior, eu morei na África, trabalhei com projetos humanitários, trabalhei em 17 corredores lá da África, morei em Moçambique, foi uma experiência muito rica. Trabalhei em Portugal com projetos também humanitários. Na Espanha, trabalhei numa fundação com projetos com educação e trabalhei em Maputo. Né? E aí, no Brasil, eu já trabalhei em várias instituições também, tanto como voluntária, como contratação ou consultoria, ou até mesmo a gente é amigo, eles pedem alguma informação, eu acabo cedendo, porque eu acho que experiência é algo que a gente tem que compartilhar, tem que colaborar, e no final todo mundo ganha, né? E aí eu recebi esse convite do pessoal da TV Pública, quero agradecer o convite da Bárbara e da equipe toda para a gente falar de um tema que é um tema muito atual e muito complexo. Eu vou estar tocando na tela de vez em quando, porque escurece, eu acho que tem um time para escurecer a minha tela, então vocês vão me ver toda hora tocando na tela. Não é toque, viu, gente? Não é resultado da quarentena, não, porque tem os surtos da quarentena, é porque está apagando mesmo aqui. Mas o que eu queria dizer de interessante é o seguinte, né? As empresas agora, nesse momento, elas estão cada vez mais se preocupando, e não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho, para quem não é da pauta, o que é voluntariado e o que é essa questão corporativa, né? O voluntariado é algo que vem de dentro, não se tem noção de quando teve início, de quando que começou, né? Normalmente quem faz o voluntariado, o próprio nome já diz, é voluntário, é algo que vem de dentro, então as pessoas fazem por uma força maior, elas são movidas por isso. Elas fazem porque sentem um chamado. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, tem muitas famílias que têm filho autista e acabam se engajando em alguma instituição que ajuda autista. Pessoas que se sentem empatia por idoso, trabalha em abrigos, em albergues com idosos, criança. Então, o voluntário, ele se engaja em situações em que ele sente a necessidade de ajudar o próximo. Ele não tem, normalmente, o voluntariado, ele não tem remuneração. A gente tem uma lei, que é a Lei 9.608, que rege o voluntariado, né? Não existe voluntário remunerado, todo voluntário ele participa de ações sem remuneração. E aí ele se engaja em uma série de questões, né? Normalmente o voluntário ele participa, por exemplo, agora no atual momento, que é essa pauta que a gente vai chegar, por isso que eu estou começando a explicar o que é o voluntariado, é a questão corporativa, né? A gente tem hoje várias instituições
que participam e organizam a questão do voluntariado, que quem se interessar pode participar. Ah, eu quero ajudar de alguma maneira, mas eu não sei como. Aí você pode clicar na internet, tem várias plataformas, uma das que eu indico é o Atados, que é muito fácil de manusear, muito fácil de se engajar. Tem a V2V, que é uma plataforma também bem interessante, essa trabalha só com empresas. Tem o CBVE, que é o Conselho Brasileiro de Voluntariado, e aí uma série de empresas fazem parte e se engajam em várias causas e conversam sobre as ações que eles estão desenvolvendo voltado para a questão social e de responsabilidade social. Tem o GEV, que aí é um grupo aberto, é um grupo de estudos sobre voluntariado empresarial, que é a Silvia Nakashi que coordena, é muito interessante. E hoje, assim, cada vez mais é uma tendência mundial. As pessoas estão querendo se engajar, se relacionar num propósito, a vida tem que ter um sentido. A gente sabe que a gente está num momento em que nunca se teve tanto suicídio por conta do momento que a gente está passando. As pessoas chegaram a uma conclusão, e a própria Organização Mundial da Saúde, que as pessoas precisam de um propósito, e essa questão acelerada da vida está tirando o propósito e a gente está ficando muito mecanicista. Então, o voluntariado ele vem com várias ferramentas e instrumentos, tanto para a vida das pessoas, porque normalmente quem participa de voluntariado, e a gente tem uma pesquisa do CBVE que prova isso, as pessoas participam por esse chamado, porque elas têm um retorno que não é financeiro, que não é bem material, é um retorno que é superior a isso, é um retorno de satisfação, é um retorno de reconhecimento, é um retorno de prazer pelo bem que ele está fazendo ao outro. Então, o voluntário tem essa questão, o voluntariado tem essa questão terapêutica de quem faz, recebe alguma coisa. Bom, então, assim, muito por alto, eu falei o que é o voluntariado, né? A gente tem aí várias informações na internet, a própria ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tem um programa de voluntariado e ele apoia as ações de voluntariado, inclusive as pessoas podem se cadastrar. A ONU, todo mundo sabe, né? É uma organização mundial que tem muitos países que participam, e a ONU hoje, ela fala muito de nós nos engajarmos por meio de alguma ação, nem que seja próximo, para a gente poder cumprir a Agenda 2030, que é das 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os países se reuniram e viram quais são as principais necessidades que a gente, enquanto sociedade, empresa, organização não governamental, tem que se engajar e tem que se realizar para poder conquistar, para poder desenvolver um mundo mais sustentável. A gente está passando um momento agora que está nos provocando várias reflexões, a gente tem que se reinventar, a gente vai ter que ser criativo, a gente vai ter que criar várias alternativas para a gente poder sobreviver a essa mudança. Uma das questões que a gente está sendo muito provocado é a questão da humanidade, né? A gente percebe que tudo que não era visto era meio invisível, agora a gente está tentando, tem que emergir para dar valor, como a questão da saúde, a questão da assistência social, né? A questão das pessoas terem mais calma, de tratar o alimento com mais respeito, né? A questão da própria higiene, das relações com as outras pessoas. Então, esse momento é toda uma questão de reflexão. E aí, o que tem se falado muito é que o voluntariado está acabando sendo também uma dessas ferramentas para a gente tentar equalizar e equilibrar essa nova mudança. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o tema da nossa conversa chama voluntariado corporativo. Quando a gente fala em corporativo, a gente fala em corporações. Hoje, quem representa as corporações são empresas. E aí pode ser organização não governamental, porque tudo que gera lucro acaba sendo uma empresa. Tem custo, tem que ter investimento. Então, assim, tem organizações não governamentais. Estou falando não no sentido filantrópico, tá, pessoal? Estou falando no sentido de fato, corporação. Então, organizações não governamentais, empresas, institutos, fundações, todos são corporações que vão ter que se reinventar.
E aí, o que a sociedade, nesse momento tão vulnerável, tem sentido muita falta? Da humanidade nas pessoas. Então, a gente tem 2 pontos. A sociedade sente falta da humanidade e as empresas, as organizações, as pessoas sentem a necessidade e se sentem incomodadas a ajudar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês muito prático, né? Que isso foi uma pesquisa que eu li e que eu achei muito interessante. Eles fizeram uma pesquisa de mercados dentro de um supermercado X e colocaram lá 2 marcas de açúcar. Então, assim, o açúcar X é um açúcar que não tem atuação social, é um açúcar normal, como qualquer outra mercadoria, ele é fabricado e está lá à venda. E tem uma outra marca de açúcar, que esse outro açúcar ele já trabalha com a sustentabilidade, ele ajuda desenvolvimento comunitário, ele trabalha com doação. Aí a pessoa que tem essa informação, sabendo que o produto é igual, ele sente a necessidade de comprar o açúcar que tem um impacto social, porque de alguma maneira ele vai estar ajudando. Então, esse é um sentimento, uma tendência mundial que está acontecendo não porque as pessoas acham porque é bonitinho, mas por uma questão de necessidade. Hoje, quem se engaja numa questão social e quem participa de alguma questão social, eles participam por uma questão de necessidade, não de escolha. Como é que eu estou bem e a pessoa que está do lado está precisando de ajuda? Eu preciso, de alguma maneira, me mobilizar para fazer alguma coisa, para trazer o resultado para minha comunidade. Eu não consigo ficar bem sabendo que tem outra pessoa que está sofrendo ou precisando de alguma coisa. A maioria das pessoas está sentindo esse incômodo, né? A gente tem, sim, uma parcela da sociedade que está em casa, que está muito preocupada, porque o receio de se contagiar, a comunicação ainda tem algo muito... e aí, fazendo uma crítica reflexiva, a gente tem informações ambíguas, né, dos nossos poderes federal e governamental, né, porque um fala que pode sair do isolamento e o outro fala que não. Isso gera uma confusão e aí ajuda... tudo isso acaba resultando na falta de informação e as pessoas ficam nessa complexidade. Mas a questão da humanidade e de ajudar, ela é feito várias pesquisas que ela contagia as pessoas. Então, até quem não faz nada, se alguém próximo participa de alguma ação e convida, essa pessoa, ela é como se fosse um exercício, ela vai se adaptando, ela vai criando o hábito e quando vê, a gente brinca, ela está totalmente contagiada e está fazendo e participando de alguma ação. O que eu tenho para dizer, que eu acho que, além dessas informações, é extremamente importante, é que a gente tem percebido que, nas várias camadas da sociedade, as novas gerações elas têm vindo com um perfil desse, de trazer soluções para esse nosso momento muito crítico. Então, a gente tem aí várias figuras, inclusive figuras públicas, que se engajaram e cada vez mais jovens estão se engajando em descobertas científicas, em empreendedorismo, em startups. Então, a gente percebe que essa geração ela já vem... até parece algo meio... A gente parece que está falando de algo meio espiritual, meio... mas não é. Eles vêm porque é uma questão da evolução genética mesmo. Então, quando a gente fala de tendência, não é algo cósmico, é uma questão da própria geração se descobrir, se reinventar, de ser uma tendência mundial e das pessoas se engajarem. Então, a gente já entendeu claramente como é que é a questão do voluntariado. Então, o voluntariado é algo que vem de dentro, as pessoas se engajam, elas contagiam outros grupos participam, e nesse momento a gente tem um número muito grande de mobilização social em várias frentes. Agora eu vou falar um pouquinho do que é esse voluntariado dentro das corporações, que são as empresas. Então, a gente tem hoje, por exemplo, grandes empresas que têm grupos enormes de voluntariado. O maior grupo de voluntariado do Brasil é a Telefônica, que é mais de 10 mil voluntários, é uma transnacional quase, ela está presente em vários lugares do mundo. Inclusive, os voluntários que participam das ações e os que mais se destacam, eles dão uma premiação e eles levam para a Espanha, que é a sede da Telefônica. A gente tem
A Fundação Bradesco tem voluntariado, a EDP tem um programa de voluntariado sensacional. Ontem ele estava conversando com a Fernanda e eles falando que eles engajam e eles criaram um fundo com os voluntários. Tem o pessoal da Sanasa, que tem um grupo forte de voluntariado, o pessoal da Sabesp tem um grupo forte de voluntariado também. A CEMIG, fora do Brasil, fora de São Paulo, tem um grupo forte de voluntariado. Fora do Brasil, eu mesmo atuei numa multinacional mexicana chamada Softec, que eles criaram um grupo muito engajado também de voluntariado. E aí, gente, se vocês pesquisarem na internet, as empresas elas estão optando por construírem grupos de voluntariado por conta dos resultados que eles apresentam. Só que não é só isso, a questão do resultado. As pessoas também têm feito ações voluntárias fora da empresa e a empresa descobre que a ação é muito legal e eles trazem essa ação para dentro da empresa. Vou dar um exemplo para vocês do pessoal da CIA, que eu conheço e eu ajudei a implantar o programa de voluntariado da CIA. A gente criou um programa de voluntariado lá na época, isso já faz mais de 10 anos, que deu tão certo que era uma central de atendimento. Na época, a CIA abriu um banco chamado IB Bank, e eles tinham várias posições de atendimento, era uma venda que eles vendiam seguros, e para motivar a equipe, eles criaram uma gamificação, uma campanha de que pessoas que se engajavam nas ações sociais, elas receberiam uma premiação, e na sexta-feira elas ganhariam folga. E aí, gente, no final da história, deu tão certo essa gamificação interna de motivar as pessoas de irem para essas questões sociais, para participar de uma ação social, vamos para um abrigo, vamos entregar presente, vamos fazer teatro dentro de escola. Deu tão certo que eles bateram a meta e os produtos que eles iriam vender durante um ano, eles venderam durante 8 meses e a empresa teve que dar 3 meses de férias coletivas porque eles não tinham mais produto para vender. Então, é uma questão orgânica mesmo. Eu tive vários relatos quando eu trabalhei nessa questão de voluntariado, né, que é muito legal, contagia. A gente parece que está falando de um tema sério, mas é muito divertido, porque as pessoas mostram os seus talentos. Não sei se vocês estão vendo aqui meu violão, pandeiro. A gente tem uma vida corporativa séria, mas o voluntariado acaba sendo uma válvula de escape e de desenvolvimento humano. As grandes empresas que trabalham com desenvolvimento humano, de gestão de recursos humanos, já utilizam o próprio voluntariado como uma forma natural de desenvolvimento humano, porque está pegando a pessoa num momento leve, que ela está totalmente descontraída e ela leva os dons e ali começa mesmo nesse desenvolvimento. Os depoimentos que eu tinha era muito interessante de pessoas que estavam doentes. Por exemplo, eu tive um caso de 2 pessoas, uma estava com câncer e a outra tinha lúpus, e aí entrou no voluntariado, com ações de voluntariado, e elas, uma deu cura, né, curou por conta do terapêutico. O médico falou que com certeza foram as ações, porque a pessoa se sente valorada, se sente importante para alguém, se sente produtiva, e isso ajuda na questão orgânica. E uma outra pessoa deu uma melhora. Então, isso é muito importante das pessoas participarem. Todo mundo tem procurado um propósito. Então, não sei se vocês devem conhecer os Doutores da Alegria, né? Que é uma... Doutores da Alegria é um grupo de teatro de atores que vão para dentro dos hospitais e eles trabalham, né, a questão da terapia, da brincadeira e do teatro com pessoas que estão, de alguma maneira, doentes terminais ou crianças, né? Existem várias pesquisas que essas crianças elas têm uma melhora ou elas passam por essa situação de uma maneira mais leve. Então, e aí a questão do voluntariado é tão importante para quem faz o voluntariado quanto para quem recebe isso, é uma troca, né? E a gente brinca, né? Não existe aqui não tomando partido nem escolhendo religião, mas normalmente quem participa de ações de voluntariado se sente muito conectado com alguma coisa maior e alguma coisa que torna essa pessoa especial. Então, o que eu queria dizer, além dessa questão, né, a gente já falou do voluntariado, agora voltando um pouquinho para a questão das empresas,
é que essas empresas elas já têm grande mobilidade e elas trazem grandes resultados para o voluntariado. Se vocês pesquisarem aí eu sugiro vocês procurarem na Fundação Telefônica como funciona o programa de voluntariado deles é excepcional, gera uma alegria muito grande, né? Eles têm a maioria do negócio deles, é uma central de atendimento, então eles engajam nos turnos desse pessoal, e aí tem vários depoimentos muito bons, né? O pessoal da própria EDP, eles são também extremamente engajados, trazem ideias muito legais. Tem um outro pessoal que eu sugiro para quem quer estudar a questão do voluntariado, que é o Mackenzie. O Mackenzie, os alunos deles de arquitetura, a coordenação do curso, conecta os alunos de arquitetura a um projeto chamado Um Teto para o Meu País, que é um projeto que não é brasileiro, é um projeto espanhol, que aí alunos de arquitetura se reúnem e eles constroem casas para comunidades. Eu já vi eles doarem para Paraisópolis. Acho que quem é ligado nessa pauta já deve ter visto voluntários com a camisa, com um colete escrito Um Teto para o Meu País, com uma casinha, e aí eles vão pedir em algum lugar, as pessoas doam, e o resultado dessa doação dá para construir casas em comunidades muito vulneráveis. É óbvio que não é uma casa estruturada, mas é uma casa pelo menos para acolher e para proteger do frio, né? E numa situação de você não ter uma casa para morar, melhor do que você ficar na rua. E é um trabalho muito bonito. Eu lembro que há 2 anos atrás eles fizeram uma grande campanha. Em 3 dias eles conseguiram arrecadar com doadores. Eles vão com a casinha do Teto para o Meu País e as pessoas doam. Eles conseguiram arrecadar em 3 dias, só para vocês entenderem o poder da mobilização quando as pessoas se unem. Eles conseguiram arrecadar em 3 dias, há 3 anos atrás, R$100 mil, e eles conseguiram doar em várias casas para Paraisópolis, porque teve um acidente lá e foi muito forte. Eu podia enumerar aqui, gente, vários exemplos, muitas sugestões para vocês poderem se engajar, poderem ajudar. Eu acho que agora a gente está no momento mesmo de acolhimento, né? A orientação da Organização das Nações Unidas é a gente ficar em casa. Se for para sair, tem que ter o máximo de proteção possível, saber as suas condições de saúde e estar consciente que é um grande risco se as pessoas decidirem por ajudar, sabe que é por responsabilidade dela. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ontem mesmo, eu participei de uma ação de voluntariado no Largo São Francisco, que vocês devem ter acompanhado aí nas mídias. O Largo São Francisco está fazendo um projeto com os franciscanos, eles estão oferecendo 3.500 quentinhas por dia para morador de rua. Eu fui com proteção no cabelo, com a máscara, com a face shield, com a luva e com o borrifador com lisoforme, porque de fato é um cheiro muito grande. O Frei me alertou que haviam 4 freios afastados e que ali o contágio é muito grande. Eu fui junto com o Exército da Salvação, com voluntários de empresas, e estava junto com a Província Franciscana. 2 instituições muito fortes, a Província Franciscana, que é de origem alemã, e o Exército da Salvação. Então, o meu conselho agora, para quem tiver vontade de ajudar, é que, de fato, siga todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, é a proteção do cabelo, usar a máscara, o óculos, o face shield, chegar, né? Acabou a ação, tentar se higienizar de alguma maneira, chegar na residência. Isso é as orientações que a gente recebeu da Organização Mundial da Saúde para quem quer praticar voluntariado, para quem quer se engajar em alguma questão social, deixando claro que o voluntariado tem um termo de adesão, então toda situação que você participa, você assina um termo de adesão, que é previsto nessa Lei Federal 9.608, e aí você participa dessas ações. Se você não puder participar porque você quer ajudar de uma outra maneira dentro da sua casa, aí existem várias plataformas de contas que abriram, o próprio Atados abriu contas bancárias para poder as pessoas poderem transferir, depois eles têm a prestação de contas, né? Então você coloca a instituição que você puder ajudar, todos eles estão recebendo
doação em dinheiro. Lógico que instituições sérias. O que eu aconselho, gente, nesse atual momento, porque tem muita gente precisando de ajuda e a gente espera que as pessoas não estejam se aproveitando desse momento para pedir doação em dinheiro, mas que as instituições que vocês ajudam sejam instituições conhecidas, ou que vocês façam uma pesquisa na internet para saber quem que vocês estão colaborando, quem que vocês estão ajudando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que já aconteceu comigo e com outros profissionais que atuam nessa questão solidária, filantrópica e de voluntariado. A gente recebeu ligação de determinada instituição, que falou que era uma instituição, pediu uma doação, a gente ficou muito compadecido com a situação, porque era para a compra de uma cadeira de roda elétrica para uma pessoa que era paraplégica e tinha aquela doença que ia degenerando. Nós nos reunimos, fizemos uma transferência de R$ 6.000 na época. Depois, um dos nossos amigos resolveu ir atrás e descobriu que não era real. Então, o que eu aconselho é sempre fazer uma pesquisa na internet, talvez até ligar, pedir alguma referência de evidência para saber se a instituição que está ajudando, de fato, é uma instituição séria. A gente sabe que existe tudo quanto é situação. E aí, o que eu aconselho também para quem quer se engajar, para quem está começando agora, é procurar essas fontes de informação. O Conselho Brasileiro de Voluntariado, que é o CBVE. Depois, se vocês tiverem interesse e quiserem saber mais sobre essa pauta, sobre essas informações, eu posso deixar o meu e-mail aqui e vocês podem me passar um e-mail que eu passo as informações para vocês. Mas tem Conselho Brasileiro, eu estava falando do Conselho Brasileiro, do GEV, que é o Grupo de Estudos de Voluntariado, das plataformas que eu começo sugerindo a Altros também. A Altros trabalha muito com a questão altruísta, como se fosse... A Altros é muito legal, que é como se fosse um Facebook, não. Ele conecta pessoas. Então, se você está na sua casa e você tem uma cadeira de roda para doar, você está no bairro, você mora no bairro da Vila Mariana e você tem uma cadeira de rodas para doar. Ele vai te conectar com uma instituição que precisa que está doando essa cadeira de roda, ou que precisa dessa cadeira de roda, e ele mesmo faz essa troca. É como se fosse um aplicativo de relacionamento para poder conectar pessoas e causas. Eu lembro que eu conheço o Bruno, que ele é um dos divulgadores da Altros, ele é o idealizador da Altros. Tinha uma senhora que ela precisava atravessar a rua todo dia, e tinha um rapaz que precisava caminhar. E aí eles foram conectados e todo dia ele ajudava ela a atravessar a rua e ele fazia a atividade física dele e caminhava. E é muito legal porque, assim, o resultado orgânico de você se engajar em alguma questão social te traz, além de saúde, você se sente muito produtivo. Então, assim, que legal, olha, eu estou participando de uma ação, no final, as pessoas normalmente que participam de ação social, elas divulgam com seus amigos, Então, assim, se eu arrumar aqui, gente, vamos lá. Então, sempre traz mais alguém, ou divulga nas suas redes sociais, muita gente, ajudando muita gente, gente. Uma coisa que eu gosto muito de falar, e eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso, porque existe ainda algumas pessoas que têm uma visão muito antiga de que a gente faz o bem sem mostrar a quem. Pessoal, esse negócio de fazer o bem sem mostrar a quem já saiu de moda, não existe mais isso. A gente tem que fazer o bem e mostrar, lógico, com todos os cuidados e respeitos, de como mostrar isso, mas quanto mais a gente mostra, mais as pessoas se engajam, é contagioso, é aquela história. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, como é que eu vou te emocionar se você não sabe o que eu estou fazendo? Como é que você vai me ajudar se você não sabe do que eu estou precisando? E é um exercício muito grande, porque quanto mais você faz, mais você quer fazer. É um exercício muito grande, é contagiante, é emocionante. O resultado de ver as pessoas sendo beneficiadas e recebendo ajuda é extremamente importante. E agora, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu acho que está todo mundo percebendo que o poder público
ele não tem mais política pública, né? Cada vez menos, e com a questão da saúde, da assistência social menos. O que está acontecendo é que o voluntariado está se unindo a corporações, então as empresas estão começando a fazer investimento, as empresas estão se unindo para realizar ações de grandes doações. Prova disso foi o Bradesco e Itaú, que se uniram e fizeram uma grande doação para a saúde, criaram até um grupo de estudos para ver se aceleram a questão da ajuda e as descobertas para o Covid. Outras instituições, não sei se vocês têm acompanhado alguns diálogos, né, do governo de São Paulo, falando que a iniciativa privada já doou mais de 300 milhões. Lideranças se unem à sociedade civil. Um grande exemplo disso é a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que criou uma conta bancária e está recebendo muitas cestas básicas, né, e muito dinheiro para ajudar as comunidades e as favelas mais carentes. A gente está conversando agora, tem muita gente na sua casa, só que enquanto a gente conversa, a gente sabe que também tem muita gente precisando. Então, essas lideranças, esses movimentos de voluntariado, eles têm trazido muitos bons resultados, né? E eu acho que todo mundo tem acompanhado, tem saído muita mídia, falando de muita gente se engajando e muita gente ajudando. A gente percebe, gente, eu repito novamente, que as pessoas não têm, muitas pessoas elas não têm ajudado mais, porque muita gente ajudava porque achava bonito. Agora as pessoas estão se engajando porque elas não têm escolha, né? A gente precisa se mobilizar, porque tem gente precisando, tem gente passando fome, tem gente com muitas necessidades, tem gente que está perdendo emprego. Então, a sociedade vai ter que se mobilizar, porque se a sociedade não se mobilizar, o resultado desse vai ser um grande colapso. A gente sabe que o sistema de saúde, eu estava lendo e eu acompanho todo dia o pronunciamento do governador Conduaib, né? A gente sabe que está em 80%. Ah, legal, que o Marcelo está falando aqui, Mambrini. Marcelo, isso que você está falando é uma grande verdade, sabia? Eu percebo, assim, a gente já volta na outra pauta, mas o que eu queria te dizer é que não o que a gente está falando não é nada baseado em evidências rasas. Existem estudos, existem evidências que, quanto mais a gente demonstra, mais as pessoas se engajam. Eu vou te dar um exemplo, Marcelo, e para os nossos espectadores que estão assistindo, que é muito legal. Me contrataram para prestar uma consultoria para o metrô de São Paulo. E aí lá me passaram vários dados de várias informações do metrô. E um desses dados me chamou muito a atenção, porque era assim: toda vez que vazava no metrô um suicídio na linha do trem, vazava assim, porque todo dia no metrô tem tentativas de suicídio. O metrô não divulga por esse motivo que eu vou falar para vocês agora. Quando vazava na mídia, no dia seguinte tinham 2 ou 3. O exemplo, ele engaja pessoas. O exemplo, ele mobiliza pessoas, ele emociona e ele causa algo chamado criatividade. Se ele pode, eu também posso. Então, esse exemplo é um exemplo muito forte de que, se a gente mostra coisas ruins e consegue com que as pessoas se sintam mobilizadas pelo exemplo, quanto mais coisa boa a gente mostrar, é comprovado que quanto mais a gente mostra, mais pessoas querem fazer. Tudo, aquela história, né, que é até uma brincadeira, né, que a gente acaba, quem não cria, copia. Então, assim, tem vários exemplos de vários projetos sociais que as pessoas simplesmente viram e aprenderam. Então, assim, arrecadação de cesta básica. Como é que a gente pode mobilizar a arrecadação de cesta básica? É simples, mobiliza os seus amigos mais próximos, mas todo mundo nunca parte do zero, vê um exemplo, aprende e cria. Essas plataformas, as próprias vaquinhas virtuais que o pessoal tem criado, tudo partiu de um exemplo. Então, assim, e é um exercício mesmo, gente, não adianta. A gente tem que mostrar sim para engajar.
a gente já tem tanta notícia ruim, né? Existe uma questão também do ser humano responder psicologicamente a essas notícias. Então, quando a gente mostra algo bom, algo novo, algo leve, as pessoas querem fazer igual. Isso é uma coisa que eu sempre defendi. E no voluntariado, para quem pratica atividade de voluntariado, sabe que o voluntariado ele é engajamento. É engajamento. Então, assim, não é um que chama o outro, que liga para o outro, que chama e o pessoal vai se organizando e quando vê já vira uma grande mobilização, quando vê já tem muitos alimentos doados, quando vê já tem muitos... eu participei ano passado de uma campanha, que foi a campanha do agasalho, e a gente conseguiu arrecadar 2 milhões de peças, totalmente de mobilização no estado de São Paulo inteiro. O que foi isso, gente? Não foi grandes divulgações, não foram plataformas desenvolvidas, foi simplesmente o engajamento viral. Tem uma pesquisa muito legal, vocês podem procurar na internet, a diferença da mídia, que é aquela trabalhada nas relações, né? E a diferença da mídia viral, que é a que eu falo com você. É muito legal que fala assim, que um contato pessoal vale mais que 1000 e-mails. A gente não está podendo ter esse contato pessoal agora, mas a gente pode aproveitar uma ligação, a gente pode mandar um WhatsApp, a gente está se reinventando nesse momento, e a gente está aprendendo a dar valor para essa relação, né? A gente está aprendendo como é que eu vou me relacionar, é de fato um exercício de criatividade, a gente está sendo o tempo inteiro provocado, estimulado para saber como é que a gente vai se reinventar. E o voluntariado, o que ele fez? Ele se reinventou de várias maneiras. Quem não se reinventou está tentando se prevenir. Uma forma que o voluntariado se reinventou foi criando vários fundos. Então, assim, as pessoas... Eu não posso ir para a rua, mas eu posso fazer uma transferência, né? Eu criei eu participei de uma campanha, deixa eu só ver aqui, colaborar, fomento, destruir a própria vida. No caso, incentiva aquele que já está em frente para o play. Muito interessante a criatividade colaborar para o fomento de destruir a própria vida. No caso, incentiva aquele que já está em iminência de fazê-lo. Eu não entendi muito bem, Sônia. Você pode me mandar novamente? Eu não entendi. Muito interessante a criatividade colaborar. Ah, sim, entendi, por conta do exemplo que eu dei do metrô, né? É verdade, isso é um dado extremamente sério. Por isso que eu falo, gente, se a criatividade, né, uma pessoa, no dia seguinte, vem mais 2, é porque desperta o gatilho de alguma coisa que a pessoa tá para fazer. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Então, o voluntariado, ele é muito forte nesse sentido. É muito forte porque o ser humano ele se baseia em exemplos. Tem uma frase muito legal, né, de um filósofo que fala que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O meio corrompe. Então, assim, você pega uma criança que não teve alternativa, que mora em determinada favela, você tira ela daquele meio e você coloca numa outra oportunidade que ela possa estudar, que ela possa se desenvolver culturalmente, né, dentro do esporte, ela vira... As condições dão para ela uma outra alternativa. Então, assim, a mesma coisa, essa ferramenta poderosa que o voluntariado tem pelo exemplo, né? Então, a gente tem visto muitas matérias na televisão de emocionar. Pessoas que nunca fizeram nada e agora estão se mobilizando simplesmente para ajudar. Né? Esse dia eu estava passando na rua, fui no mercado, vi um senhor com 6 águas sanitárias entregando para uma comunidade. Ele falou, passando por ele, né? Eu brinquei com ele, falei parabéns. Ele falou assim, olha, nunca tinha feito isso e resolvi fazer isso agora. Então, assim, as pessoas estão desenvolvendo algo nelas, né? A gente é movido por um interesse, a gente é movido por um sistema. Se a gente é movido por essa questão da consciência de massa, que a gente fala tanto, por que a gente não cria, então, bons exemplos para que as pessoas possam se engajar nessas questões humanitárias e solidárias? Eu acho que é isso que esse momento de pandemia está pedindo para nós. É que a gente fique mais sensível, que a gente se desenvolva socialmente no sentido de, tá, deixa eu parar, deixa eu refletir, o que eu posso fazer pelo outro? E será que isso não me traz um benefício também?
Estudos da Organização Mundial da Saúde e outros estudos, não somente no Brasil, provam que pessoas, inclusive um dos pilares da Unesco é esse, de desenvolvimento, é que as pessoas se desenvolvam socialmente, se conectando, se relacionando a outras pessoas. E uma maneira que a gente pode se conectar e se relacionar a outras pessoas é ajudar. Uma roupa que você tem sobrando no seu guarda-roupa, já de repente arruma a sua casa, já desfaz de algo, mas já beneficia outra pessoa. Às vezes uma comida que você deixa passar a validade porque você deixou de ajudar alguém. São práticas e exercícios que você vai construindo no desenvolvimento do voluntariado. E aí, quando você une o voluntariado da sua vida pessoal ao seu trabalho, por isso que a pauta é voluntariado corporativo, você consegue juntar duas coisas importantes, né? Que é o que te traz uma fonte de renda e, como contrapartida, você consegue oferecer alguma coisa dentro do seu ambiente corporativo, você pode mobilizar pessoas. Tem cases muito interessantes. Teve uma empresa que eu trabalhei que eles criaram um projeto chamado Make a Difference Day, que era o Dia da Diferença. Então, o que eles faziam? Muito legal. A Camargo Correia faz, só que ele faz com outro nome. Eles reúnem os colaboradores, eles marcam um dia tal. Então, vamos lá, sei lá, dia 20 de julho é o dia da diferença aqui na minha empresa. Isso até é uma ideia que eu sugiro para quem quiser começar, é uma ideia muito legal. E aí, os voluntários, né, os funcionários, eles sugerem uma empresa, uma instituição, fazem uma votação, então, sei lá, indicam 10 instituições. Exatamente, é isso mesmo. É isso aí, Sônia. Muito legal essa sua fala. Todo mundo tem um pouquinho de voluntariado, viu, gente? Todo mundo é um pouco voluntário. É só a gente desenvolver isso. E eu garanto para vocês que quem fizer uma vez não vai parar em uma vez só, vai querer fazer mais. Voltando para o exemplo que eu estava falando, pessoal, que vocês podem, é um exemplo que pode desenvolver e dar muito certo a empresa, é reunir um grupo de amigos, pedir que eles sugiram 10 ou 5 instituições para serem beneficiadas, e aí eles podem fazer o dia da diferença, reunir essas 10 pessoas, ir para dentro dessa instituição e, por exemplo, pintar uma parede, reformar os brinquedos da instituição. E aí vira uma grande brincadeira, faz os registros fotográficos, leva a família. Não é o momento agora, né? A gente sabe que a gente está no momento de isolamento social total. Eu estou falando isso para frente, porque esse momento vai passar, gente. A gente tem que colaborar com esse momento, vai passar. Mas se a gente, nesse momento mais para frente, vai voltar. E aí a gente já pode estar preparado para esse espírito de solidariedade que a gente pode desenvolver essas reflexões até lá. Agora, o que eu sugiro de ações de voluntariado nesse momento de pandemia, eu sugiro, primeira coisa para poder fazer uma ação de voluntariado nesse momento de pandemia em corporações. Primeiro, ter consciência que é um risco, né? Então, assim, não preciso nem explicar, porque tem várias informações aí nas mídias sociais que é um vírus extremamente contagioso, que o sistema de saúde ainda não está preparado, que ninguém conhece nada ainda. Então, a gente tem que saber, ter a consciência que é um risco. Se quiser assumir esse risco e fazer alguma atitude voluntária, pessoal, não é assim, ninguém está saindo para beber, para comemorar, para festejar. Se as pessoas forem sair, é para fazer uma atitude voluntária de ajuda a alguém. Se previnam o máximo com todos os resguardos possíveis. Então, assim, eu fiz essa ação, por exemplo, com os franciscanos, eu fui com uma touca, com um óculos, o face sheet, a máscara, luva, porque a minha mão já estava ficando ressecada, né? Porque a luva não é indicado, mas a luva, se você tirar ela corretamente, ok. Usei o avental e depois tirei tudo, descartei tudo. E ao chegar na minha casa, conforme as orientações, coloquei num saco e coloquei na lavanderia da minha casa e direto fui para o toalete tomar um banho. Antes de entrar em casa ainda, lembrando, eu limpei o meu sapato. Então, assim, gente, olha o que eu tive que fazer para poder me engajar numa ação social. Mas eu fui consciente e tomei
todos os cuidados possíveis, mesmo sabendo que ainda assim é um risco, porque a gente sabe que os profissionais da saúde, mesmo com todo esse cuidado, ainda tem notícias de profissionais que estão se contagiando. Então, duas maneiras, né? É nesse momento que a gente está pensando, estão se falando que talvez tenha mais. Pronto, voltou? O pessoal está me vendo? Voltando, pessoal, outra maneira que a gente pode ajudar é com doação mesmo. Com doação ou em dinheiro para alguma instituição, ou com alimentos, ou com roupa. Lembrando que esse alimento tem que ser muito bem higienizado, né? Muita gente doando. Pessoal, muita gente doando alimentos, e aí teve um rapaz que falou assim: eu quero doar, só que eu estou de quarentena. Eu já higienizei, mas eu sugiro que você higienize também. Então, quem está fazendo a doação também tem que ter consciência de que, se quer ajudar, tem que passar essa informação para o outro, de que se ele estiver de quarentena, ou se ele estiver com vírus, que ele tem que explicar para a pessoa que está recebendo que é um meio de contágio. Então, eu vou deixar com vocês o meu contato. Pessoal, eu sei que eu falei de uma maneira muito descontraída, né, essas informações. Caso vocês queiram falar comigo, vou deixar o meu e-mail. Só retomando, eu sou assistente social, eu dou aula em uma universidade. A gente deve estar criando aí nos próximos dias uma MBA, que é um curso de extensão, é um curso superior, né? Falando de voluntariado corporativo pela Associação Comercial e outras notícias, novidades, eu posso encaminhar por e-mail. Tem muita coisa boa de pessoas que estão me propondo da gente criar junto, o que a gente pode fazer, como é que a gente trabalha as redes sociais, e aí vou deixar o meu e-mail para vocês mandarem, e aí eu respondo para vocês. Vou deixar o meu e-mail, é Erica com K, vou deixar um outro, né? Estou pensando qual dos e-mails eu deixo, devo ter uns 3, mas Erica com K, estudar@gmail.com. Não tem segredo, gente. É Erica com K, estudar@gmail.com. Deixa eu ver aqui as perguntas. O que a gente tem de pergunta aqui? Daniel, Casa de Apoio, está assistindo. Muito legal. A Giane, preciso ter alguma experiência para um programa de voluntariado? Não, não precisa, Giane. Não sei se a Giane ainda está aí acompanhando a gente. Não precisa ter experiência, mas é sempre bom, se você for fazer alguma ação de voluntariado, estar com alguém que conhece. E se você for começar e não conhecer ninguém, é legal trazer outras pessoas para te ajudar, porque aí o grau de você errar, na verdade não tem certo ou errado, mas quanto mais gente junto, essa energia, esse engajamento ajuda a gente, né? Cria uma ponte nas lacunas que a gente encontra, nas dificuldades e até no sentimento, porque às vezes você pega uma situação forte, que nem você vai entregar sopão na rua, tem um grupo de sopão que eu conheço, e vira e mexe, eles me ligam falando, ai, estou chateado com isso, ai, estou chateado com aquilo. Então, é legal também esse suporte emocional de você estar com um grupo. Então, eu aconselho isso. Quem está começando, procura um grupo maduro, que já realiza voluntariado há um bom tempo, e quem quiser criar o seu grupo de voluntariado, chama pessoas que têm segurança, de sua confiança, que queira ajudar. Deixa eu ver aqui. Tem mais pergunta? O Daniel, já falei. A Márcia, como o voluntariado pode ajudar uma empresa? Olha, essa pergunta é bem legal, viu, Márcia? Na verdade, assim, as empresas têm desenvolvido grupos de voluntariado porque as pessoas normalmente associam a marca da empresa associam a marca da empresa às ações sociais que ela desenvolve.
Então, é o que eu falei. Então, vamos lá, vamos no supermercado e tem 2 marcas de açúcar. Qual é a marca de açúcar que eu vou comprar? Aqui tem um impacto social na sociedade. Então, voluntariado, ação de responsabilidade social, está exercendo influência sobre a marca daquele produto e sobre aquela empresa. Um exemplo é o Magazine Luiza, que tem as Mulheres do Brasil. Mulheres do Brasil é um grande grupo de voluntariado, ela consegue associar isso à causa dela, à responsabilidade social, então é muito legal. Então, as empresas ajudam como? Ajudam na visibilidade positiva da marca. Quais os benefícios para a empresa? Já respondi. Como montar um grupo de voluntariado? Jonas, é assim. A Joana, né? Esse grupo de voluntariado, na verdade, ele começa de uma maneira bem simples, não tem muito segredo, é mobilizar pessoas, escolher a causa e a ação que vocês querem desenvolver e realizar a ação. Já começa devagar, eu acho que é legal começar devagar e ir observando e sentindo, porque cada empresa tem um core business, então você começa com uma ação, mas não funciona muito bem. Então, vai sentindo no processo quem vai participando, como é que você vai convidando as pessoas. A comunicação da empresa é fundamental, então sempre divulgar as ações, convidar, perguntar quais são as próximas ações que as pessoas gostariam de desenvolver, dá para fazer muita coisa, muito legal. Quero ajudar, como posso encontrar pessoas sérias e realmente que doamos dinheiro, destino certo. Então, é aquilo que eu mencionei, né? É sempre bom fazer uma pesquisa na internet para saber quais são as instituições mais sérias. Pessoal, a gente tem 10 minutos para terminar a live. Eu vou repetir o meu contato aqui. Quem tiver dúvida, é só mandar um e-mail que eu respondo. Então, é erica.estudar, desculpa, erica com k, estudar, @gmail.com. Tá bom, pessoal? Então, Lions Internacional está aqui, está assistindo. Ah, que legal! Lions Internacional mandou um abraço. Abraço virtual, né, Lions? Porque a gente não consegue dar abraço pessoal. Então, muito legal. Energia boa para vocês. Eu desejo que todo mundo se engaje em alguma ação voluntária para trazer um retorno pessoal e também a gente colaborar com a humanidade, com a sociedade. Se não for presencial, porque não é o momento por conta do isolamento, mas se puder ajudar um vizinho que é idoso e não pode ir no mercado, compra as compras dele. Se puder doar 1 quilo de arroz para alguém que está na rua, se tem alguma roupa sobrando, deixar num abrigo, já é uma maneira que a gente possa ajudar. A Sônia mandou uma mensagem, muito bacana as reflexões, parabéns, preciso ir para outra live. Tá bom, Sônia, valeu. Pessoal, então é isso. Obrigada e boa noite para vocês.